sobrenatural. Capítulo 72. A febre da gambá. Retornando da Suíça, William Branham encontrou uma montanha branca de correspondências esperando por ele em seu escritório em Jeffersonville. Isto não era surpresa. Sempre que ele saía, suas correspondências se amontoavam como uma nevasca sem fim. O senhor e a senhora Cox lidava com a maioria sem necessitar da atenção direta de Bill. A maioria destas cartas vinham de pessoas pedindo por panos orados. Bill ia para sua caverna perto do moinho de túnel e passava a tarde toda orando sobre um rolo de tecido branco. Então o senhor e a senhora Cox cortavam o tecido em pedaços de 15 centímetros e os enviavam por correio gratuitamente a qualquer um que pedisse. Muitas cartas continham testemunhos sobre curas e milagres que aconteciam durante as campanhas ou através de um pedaço de tecido pelo qual ele tinha orado. Cartas como estas não requeriam uma resposta. Havia outras cartas que precisavam atenção especial de Bill. Bem, agora ele tinha telegramas e cartas de 400 maiores cidades do mundo todo, pedindo-lhe para ter campanhas de fé-cura em suas áreas. É claro que ele podia apenas acomodar uma pequena fração destes pedidos. Ele incluía cada uma em suas orações e pedia a Deus para guiá-lo aos lugares onde ele deveria ir da próxima vez. Seus métodos faziam com que fosse difícil para os administradores planejarem. Eles preferiam agendar suas reuniões com pelo menos 6 meses de antecedência. Ele queria ser mais flexível para que assim pudesse seguir a liderança do Espírito Santo prontamente. Ele tinha o primeiro final de semana em agosto agendado para estar em Campbellsville, Kentucky. Ele tinha uma semana para se aprontar para sua viagem à Alemanha. Sua campanha em Karlsruhe, Alemanha, começaria no dia 15 de agosto. A cada semana, Bill também recebia dezenas de chamadas telefônicas, telegramas e cartas de pessoas pedindo-lhe para vir e orar por elas pessoalmente. Se elas enviavam cartas, elas frequentemente incluíam uma passagem aérea de ida e volta junto com seus pedidos. Não havia maneira dele poder viajar e orar por todas estas pessoas pessoalmente. Se ele tentasse, isto seria tudo o que ele faria com seu tempo. Ele orava por cada uma destas pessoas quando lia as cartas e telegramas, e ele estava sempre à disposição para a possibilidade que, a partir de qualquer momento, Deus pudesse dirigi-lo a fazer uma viagem especial. Certo dia ele estava estudando em seu recanto, quando as paredes pareceram se dissolver. Ele se encontrava numa calçada de uma rua de uma cidade. Nenhuma das casas ao redor dele parecia familiar. A porta de uma casa branca abriu-se e um homem saiu carregando uma pasta. O homem foi até o portão, junto a uma cerca de piquetes, cruzou a calçada na frente de Bill, entrou em um carro cinza e saiu. De algum lugar atrás do ombro direito de Bill, o anjo do Senhor disse: "Olha ao outro lado do portão." Abrindo o portão, Bill viu uma enxada no chão próximo de um canteiro de flores. O anjo disse: "Vá até a porta. Você encontrará uma mulher usando um casaco marrom que está chorando porque está preocupada com seu filho enfermo. Peça para ver o menino, ela te levará ao quarto. Quando você colocar o chapéu na cama, ela o colocará em cima da televisão. Espere até uma mulher usando um suéter vermelho entrar no quarto e assentar-se ao lado da cama. Quando ambas as mulheres estiverem no quarto, então coloque as mãos sobre o menino e diga: assim diz o Senhor, você está curado." Abruptamente, a cena mudou. Agora ele parecia estar em uma rua olhando através da vitrine
uma loja de variedades. Um grande e distinto relógio estava pendurado na parede da loja. Billy ouviu o rítmico barulho de rangidos. Virando-se à fonte do barulho, ele viu uma enfermeira empurrando o homem em uma cadeira de rodas. Uma Bíblia estava no colo do homem. O anjo disse: "Observe a hora." Billy olhou novamente ao relógio, notando que era 10 minutos para as 3 horas. Então o anjo disse: "Diga ao homem para se levantar e andar." Neste momento, a visão terminou e Billy voltou ao seu recanto. Como a maioria de suas visões, esta estampou vívidas impressões em seu cérebro. Como todas as memórias, Billy sabia que esta poderia desaparecer com o tempo. Então a primeira coisa que ele fez foi escrever cada cena em seu livro de visões. 3 dias mais tarde, quando li as correspondências, uma carta o tocou diferentemente das demais. Um homem em Denver, Colorado, que estava morrendo com tuberculose, queria que Bill tomasse um voo a Denver e orasse por ele imediatamente. Embora esta carta era similar às dezenas de outras que Bill tinha lido nos últimos 3 dias, desta vez o Espírito Santo disse em seu interior: "Vá." Ele tomou o avião a Denver, pegou um táxi e foi à casa do homem e orou por ele, já que Bill tinha várias horas antes do próximo voo sair para Louisville, Kentucky. Ele decidiu caminhar no centro. Depois de passear por algumas dezenas de quarteirões através de um bairro residencial, ele ouviu uma porta abrir e viu um homem com uma pasta sair de uma casa branca. Uma mulher dentro da casa disse: "Tchau, doutor." Não é estranho? Bill pensou. É como se eu já o tivesse visto em algum lugar antes. O doutor passou pelo portão junto a uma cerca de piquetes, entrou em um Ford sedã cinza e foi embora. Isto incendiou uma sinapse no cérebro de Bill. Ele foi até ali e abriu o portão. No chão estava uma enxada próxima de um canteiro de flores, exatamente como ele tinha visto naquela visão há poucos dias atrás. Subindo até a porta, ele bateu. Uma jovem abriu a porta apenas o suficiente para olhar para fora. Ela estava usando um casaco marrom, assim como o anjo tinha dito. Os olhos dela pareciam vermelhos e molhados. "Olá", disse Bill, tirando o chapéu. "Você tem um menino enfermo?" Uma das sobrancelhas delas levantou com desconfiança. "Sim, eu tenho. Você é médico?" "Não, senhora. Eu sou um ministro. Meu nome é Branagh." "Penso que não te conheço, Sr. Branagh." "Eu sou um desconhecido nesta cidade. Meu ministério é orar pelos enfermos, e o senhor tem me dirigido até sua casa. Posso ver seu filho?" Ela pensou por um momento e então, como se disse: "Por que não?" Ela encolheu os ombros e abriu a porta. Ele a seguiu até o quarto onde estava o menininho deitado, tremendo sobre uma camada de cobertores. Bill colocou o chapéu sobre a cama, abaixo aos pés do menino. Ao invés da mãe colocá-lo sobre a televisão, ela o colocou em uma cadeira perto da cama. Bill pensou: "Eu não posso dizer uma palavra sobre a visão. Eu terei que esperar até que tudo caia no lugar." Então ele perguntou à mãe: "O que há de errado com seu filho?" "Ele tem pneumonia. O doutor disse que é muito grave." Eles conversaram sobre a condição do menino por alguns minutos. Então a mãe pegou o chapéu de Bill e o colocou sobre a televisão. Bill pensou: "Bem, esta parte foi feita, mas eu ainda não posso orar pelo menino." Depois de algum tempo, um ancião usando um suéter vermelho entrou no quarto e assentou-se. Na mesma hora, a mãe levantou-se e saiu do quarto. Bill esperou pacientemente, conversando com a avó, até finalmente a mãe retornar e tudo está no mesmo lugar, visto na visão. Bill disse: "Levante-se ambas." Ele se levantou também.
Ele dirigiu-se à cabeceira, impôs as mãos sobre a criança e disse: Assim diz o Senhor, você está curado. O menino chamou sua mãe, estendendo os braços. Ela sentou-se na beira da cama e o segurou com sua face sobre a testa dele. Ela olhou acima surpresa. A febre dele passou. Voltando à rua, Bill procurou em vão por um táxi. Ele estava um pouco preocupado em perder o voo. Então caminhou apressadamente em direção ao centro da cidade. Procurando por uma interseção mais movimentada para que assim pudesse encontrar um táxi, finalmente ele chegou a uma sequência de lojas. Pareceu como um bom lugar para esperar por um táxi. Ele entrou em uma loja de variedades para comprar algo doce. Enquanto ele estava pagando no caixa, ele notou um relógio distinto na parede. Ele estava marcando 10 minutos para as 3 horas. Ele sabia que estava no lugar certo, na hora certa. Assim que ele saiu da loja, ele ouviu o som de rangidos que estava esperando. Uma enfermeira estava empurrando o homem em uma cadeira de rodas ao longo da calçada. Assim como na visão, o homem na cadeira de rodas tinha uma Bíblia em seu colo. Caminhando até o inválido, Bill perguntou: Você crê neste livro? Com uma voz firme, o homem respondeu: Sim, Senhor, eu creio. Bom, porque neste livro tem as palavras de vida eterna. Você já leu nele onde Jesus curava os enfermos? Muitas vezes. Você crê que ele pode fazer a mesma coisa hoje? Sim, Senhor, eu creio. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, levante-se, porque assim diz o Senhor, você está curado. Colocando seu peso à frente, agarrando-se dos descansos dos braços de sua cadeira de rodas, o homem tentou levantar-se. Assustada, a enfermeira colocou uma mão sobre o ombro dele e o puxou de volta, protestando: Você não pode se levantar, você vai se ferir. Levante-se, Bill insistiu. Tome minha palavra. Quem é você? O homem perguntou. Isto não importa. Levante, Senhor. Levante, Senhor. No nome do Senhor. O homem tirou a mão da enfermeira de seu ombro e levantou-se. Então ele não caminhou, ele correu. Neste momento um táxi virou a esquina e se dirigiu a eles. Billy acenou e logo ele estava indo apressadamente ao aeroporto. No dia seguinte ele parou na livraria pública de Jeffersonville para ler o jornal de Denver. Ele encontrou o artigo que estava procurando: Cura mística de homem na rua. Ninguém em Denver soube o que realmente aconteceu. Bill não viu pista alguma indicando-lhes. Depois de sua campanha, em junho de 1955 na Suíça, Bill Branham passou quase 6 semanas em casa com sua família. A única pregação que ele fez foi em uma campanha de final de semana em Coopersville, Kentucky, e alguns sermões dominicais em sua igreja local. Orman Neville, que era o pastor assistente no tabernáculo Branham, zelosamente se punha de lado para permitir Bill endereçar a palavra à congregação. Embora Bill tivesse tentado se resignar como pastor quando ele entrou no evangelismo por tempo integral, em 1946, sua congregação não permitiu. Eles ainda o consideravam pastor deles, mesmo que ele apenas pregasse em Jeffersonville ocasionalmente. Por anos, Bill tinha aceitado isto como resultado do amor e respeito que tinha por ele. Atualmente, com sua ênfase mudando em direção a mais ensinamentos, significava que ele tinha um púlpito onde podia ensinar com mais profundezas. Durante as campanhas de fé-cura, embora agora ele estivesse ensinando mais doutrina, ele ainda se sentia restrito ao que dizer, e se perguntava o quão profundamente ele poderia entrar em certos assuntos. Em casa, no tabernáculo Branham, ele poderia ensinar doutrinas a fundo, tanto quanto o tempo permitisse. No domingo, dia 24 de julho de 1955, ele ensinou sobre demonologia.
Ele usou muitas escrituras para explicar como os espíritos demoníacos podem afetar as vidas das pessoas, e ele ilustrou estes pontos com exemplos tirados de suas próprias experiências, enfrentando demônios em seus cultos de oração. Ele chamou este sermão de Espíritos Sedutores. Antes que ele se aproximasse de seu texto, ele teve um pequeno culto de dedicação, orando por vários bebês, dedicando-os ao Senhor. Ele não cria em batismos infantis. Ao invés disto, ele ensinava que as almas das crianças estão salvas em Cristo, até que fiquem mais velhas o suficiente para serem responsáveis por suas próprias escolhas. O apóstolo Pedro disse: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é um ato de consciência pública de novos convertidos, testificando que eles deixaram seus pecados e seguem a Cristo. Já que as crianças não podem se arrepender, elas não devem ser batizadas. Contudo, Billy encorajava as famílias cristãs a trazerem seus filhos à igreja e permitiu o ministro orar pedindo as bênçãos de Deus sobre estas jovens vidas. Ele citou Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16, onde Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Um dos bebês que Billy dedicou ao Senhor naquela manhã foi seu próprio filho, José. Embora William Branham estivesse tirando um descanso de sua tarefada agenda evangelística naquele verão, seu tempo em casa não era nada tranquilo. Pessoas de fora da cidade passavam em sua casa a todo instante, querendo oração, já que ele tinha visões. Muitas pessoas o tinham como profeta e cria que se elas se assentassem na sala dele e conversassem com ele acerca de seus problemas, Deus daria a seu profeta um "assim diz o Senhor", especificamente a elas. Elas estavam certas, mas na ânsia delas de ouvir uma mensagem de Deus, elas não viam a atenção que estas entrevistas colocavam sobre o mensageiro. A maioria das pessoas em sua própria congregação entendia, e para aliviar o fardo dele, algumas tentavam ajudar o pastor sempre que podia. Certo dia em julho, Banksworth, que era seu vizinho, cortou a grama. Na manhã seguinte, Banks e sua esposa cruzaram a divisa da propriedade deles para rastelar a grama cortada no jardim de Bill antes que o sol ficasse quente demais. Às cerca das 10 horas, Bill saiu para agradecer aos vizinhos. Enquanto conversava, Leo Mercy e Jenny Quard chegaram de carro. Bill, brincando, referia-se ao Leo e Jenny como seus alunos, como Banksworth e William Collins. Leo e Jenny se mudaram para Jeffersonville para estarem perto de William Branham e seu ministério. Quando Bill viajava, Leo, Jenny e Banks frequentemente iam juntos para gravar os cultos. Então eles duplicavam estas gravações e as distribuíam com um custo mínimo para o crescente número de pessoas que queriam cópias. Leo, Jenny e a senhora Wood estavam no jardim e conversavam com Bill. Logo Banks deixou de lado seu rastelo e veio conversar com eles. A conversa foi em torno de um homicídio local que tinha acontecido há poucos dias. Uma jovem tinha sufocado seu bebê recém-nascido com um lençol e, amarrando-o, lançou o bebê morto na ponte do rio Ohio. Billy usou essa tragédia para ilustrar o declínio dos valores morais que ele estava vendo enquanto viajava através da América do Norte. Ano após ano, parecia estar ficando pior. Infelizmente, esta decadência moral estava entrando nas igrejas também. Este deslize era notado especificamente entre as mulheres,
Bill se impressionava com a quantidade de mulheres cristãs que estavam descartando suas heranças femininas e adotando características masculinas, como cortar o cabelo, usar calças e até mesmo pregando o evangelho do púlpito, tudo em contradição com a palavra de Deus. A cada ano, mais mulheres cristãs se inclinavam à direção errada. Elas estavam copiando os desprezíveis estilos do mundo, tentando parecerem atraentes, se maquiando e usando roupas indecentes, como vestidos apertados e curtos ou shorts, até mesmo usando roupas de banho, que na verdade nada mais são do que roupas íntimas coloridas. Esta mudança de valores afetava as crianças também. Ao invés das mães ensinarem aos filhos a piedade e a decência, elas estavam ensinando-lhes impiedade e indecência, através de seus exemplos. O pior de tudo, muitos cristãos não sabiam que estas coisas ofendiam o Espírito Santo. Até recentemente, ele não tinha falado muito sobre estas coisas em seus sermões, sentindo que isto era dever dos pastores corrigir suas congregações. Mas muitos pastores não estavam pregando contra mundanalidade e carnalidade. Bill sentiu que alguém tinha que fazer isto. Se os pastores não pregassem contra isto, então ele pregaria. As pessoas precisavam saber a diferença entre o certo e o errado. Os padrões da igreja deveriam ser mantidos se os cristãos querem ser a noiva de Jesus Cristo. Enquanto ele conversava, Bill notou uma gambá entrar em seu portão e andar com dificuldade pela entrada pedregulhada em direção à sua casa. Aquilo era estranho. Embora gambás são comumente encontradas no meridional de Indiana, eles andam à noite e nunca viajam durante o dia, a menos que algo os perturbe. À luz do dia, eles são praticamente cegos. Então, por que este estava aqui? Gambás normalmente fogem das pessoas. Este poderia ter raiva? Ele o observou cuidadosamente. De longe parecia normal, pelo grosso acidentado cobrindo seu corpo, pelos finos na face, um focinho alongado, orelhas pequenas sem pelos e um rabo liso parecendo como que de um rato. Assim que se aproximou, Bill notou que ela estava mancando, arrastando a pata da frente. Bill se aproximou mais para dar uma olhada. O animal não parou com a aproximação dele, mas ela estava mancando e andando tão vagarosamente que Bill pôde estudá-la facilmente. Uma ferida impiedosa desfigurava o lado que ele não tinha visto à distância. Talvez um carro a tivesse atingido, ou talvez um cachorro mordido. Seja o que for que aconteceu, os ombros dela estavam mutilados e sangrando de uma ferida que se estendia até a orelha. A perna provavelmente estava quebrada. Moscas azuis zumbiam ao redor da ferida aberta e larvas de insetos se rastejavam na carne rosada. Usando o cabo do rastelo, Bill empurrou a gambá de um lado para que assim pudesse ver a extensão dos ferimentos. Normalmente, em tal situação, uma gambá cairia e se passaria por morta, mas esta rosnou e mordeu o cabo do rastelo. Foi quando Bill viu que ela era uma mãe e estava tentando proteger os bebês. Uma gambá, como um canguru, carrega suas crias em uma bolsa em sua barriga. Esta mãe estava tão fraca que os músculos do estômago mantinham a bolsa fechada. Bill contou 8 filhotinhos se torcendo dentro da bolsa. Jenny, Léo, vem até aqui e vou mostrar uma lição a vocês. Veja esta mãe gambá. Ela pode ser um animal bobo, mas em minha mente ela é uma verdadeira senhora. Ela tem mais maternidade do que muitas mulheres de hoje, especialmente aquela que lançou seu bebê no rio outro dia. Aquela mulher considerava o bebê um fardo, e ela o matou para que assim pudesse ir por aí às tabernas e se divertir. Agora considere esta mãe gambá.
ela provavelmente tem apenas algumas horas ainda de vida, e contudo, ela gastará o resto de suas forças tentando proteger os bebês. Assim que Bill tirou o cabo de rastelo dela, a mãe gambá lutou para se pôr de pé e se arrastar o resto do caminho até a casa de Bill, onde ela perdeu os sentidos, perto dos degraus da varanda. A senhora Wood disse: Irmão Branham, você deveria matá-la e tirá-la de sua miséria. Você terá que matar aqueles filhotes também. Eles estão tão magrinhos, você não será capaz de alimentá-los. Bill balançou a cabeça. Irmão Wood, eu não posso fazer isso. Por quê? Ela perguntou. Você é um caçador, você mata muita caça. Sim, eu sou um caçador, mas somente caço coisas que posso comer, ou então fazer uso delas. Ou, às vezes eu mato animais que estão destruindo os outros animais. Eu não mato apenas por matar. Então não seria uma morte insensata. Esta gambá morrerá de qualquer forma. E então todos aqueles filhotes passarão fome. Matá-los é uma coisa humana de se fazer. Eu sei que você está certa, irmã Woods, mas por alguma razão não consigo me levar a fazer isto. Então permita Banks levá-los e matá-los. Não, Bill disse. Vamos apenas deixá-los bem onde estão, pelo menos por agora. O dia todo aquela mãe gambá ficou perto da varanda, cozinhando no sol de julho. Todos que vinham para ter entrevista e receberem oração a viam e perguntavam acerca dela. Várias vezes durante o dia, Bill cutucava com uma vara para ver se ela ainda estava viva. Toda vez esta gruía, mas por outro lado não fazia esforço para se mover, nem mesmo quando Bill colocava comida e água ao lado dela. Muitas das vezes ela derramou água sobre a ferida dela para espantar as moscas, mas elas se aglomeraram de volta. Naquela tarde, Banks Woods bateu à porta e disse: Irmão Branham, você tem ministrado o suficiente por hoje. Por que você não me deixa te levar para dar uma volta para que assim você descanse um pouco? Bill alegremente aceitou. Eles passaram as horas seguintes andando pela zona rural, admirando reservas e campos de milhos, fazendas e celeiros, o tempo todo falando acerca da bondade de Deus. Quando Bill voltou para casa às 11 horas, ele cutucou a gambá para ver se ela já estava morta. Ela gruiu, lamentavelmente, e tremeu. Aquele gruído o atormentou a noite toda. Por horas ele andou para lá e para cá pensando nela. Mais tarde aquele gruído entrou até mesmo em seus sonhos. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu à varanda para cutucar a gambá novamente com o pé. Desta vez a perna traseira dela estava torcida, mas não se moveu. Ela nem mesmo abriu os olhos. Bill sabia que não demoraria até ela estar morta. Ele entrou em casa novamente, assentou-se em seu recanto. Esfregando a face, ele pensou: de um jeito ou de outro eu terei que fazer algo com aquela gambá hoje. O que eu deveria fazer? De algum lugar uma voz lhe disse: ontem você a chamou de senhora e a usou para um sermão. Você a louvou por ser uma verdadeira mãe. Sim, isto é verdade, Bill respondeu, mas ela tem estado nos degraus como uma senhora, pacientemente esperando sua vez por oração. Bem, eu não sabia, Bill ficou parado, seus olhos olharam ao redor, como que desejando saber: o que está acontecendo? Com quem estou falando? Eu estou respondendo a alguém. Claramente ele ouviu uma voz dizer: eu a enviei à tua casa para receber oração. Agora faz 24 horas que ela tem estado à sua porta e você nem mesmo tem orado por ela. Inclinando a cabeça, Bill orou: querido Deus, eras tu enviando-me ela? Perdoe teu estúpido servo por não entender. Agora ele podia ver isto claramente. A gambá poderia ter vindo daqueles bosques cerca
de 136 metros até a rua, a fim de chegar na casa dele. Ela teve que se arrastar e passar por outras 4 casas, todas mais perto da estrada do que a dele, todas sem cercas. A dele era a única com quintal neste quarteirão que tinha cerca. Contudo, ela, mancando, entrou e recusou-se a parar até chegar à porta de sua casa. Deus deve ter estado guiando esta gambá. Correndo para fora, ele se colocou perto da mãe gambá, levantou as mãos e orou: Pai Celestial, eu sei que tu guias teus filhos para receberem oração quando estão enfermos. Eu também sei que tu cuida dos pardais. Se teu Espírito Santo tem guiado este animal bobo até aqui para receber oração, perdoe-me por ser tão estúpido para compreender isto. Eu oro a ti, Pai Celestial, no nome de Jesus, cure esta distinta mãe. Assim que ele mencionou Jesus, esta mãe gambá levantou a cabeça e olhou nos olhos de Bill. 1 minuto depois, ela rolou, ajuntou os filhotes e os colocou de volta em sua bolsa. Então ela levantou-se e deu alguns passos coxos. A cada passo ela parecia ficar mais forte enquanto ela corria através da entrada, sem mostrar mais leve insinuação de coxeadura. Quando ela chegou no portão, ela parou em uma das colunas em forma de pirâmide e olhou para trás a Bill, como que dizendo: Obrigado, generoso Senhor. Então ela virou à esquerda e cruzou a rua correndo, guiando-se à segurança das florestas. Contando esta história mais tarde, Bill disse: Se Deus se preocupa o suficiente em ter dó de um ignorante gambá, pense o quanto mais ele cuida de seus filhos e filhas que estão necessitados. O poder de Satanás é limitado. O poder de Deus é ilimitado.